Vamos respirar. Cadê meu. Vamos respirar. Com a alegria de estarmos juntos. Com a alegria de sentirmos o amor de Deus, a misericórdia dele. Nós vamos nos unir aos guardiões, amigos queridos, que adentram o nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais, trazendo toda a nossa proteção. Nós vamos nos abrindo e permitindo essa proteção. Vamos buscando a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, os nossos mentores tão queridos, que nos levam com muito carinho ao Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam junto conosco. E formando esse cordão de luz, de amor, nós vamos expandindo os nossos corações, nós vamos expandindo a nossa consciência, para que nesta tarde possamos ter uma tarde de luz, de paz, de fortalecimento e de muito equilíbrio. Graças a Deus que seja uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos lá? Eu estou com uma dúvida. Você acha que todos os desencarnados passam por esse processo? É muita gente desencarnando todo dia. Que processo? Dos vibriões? Esse do livro que está ensinando aqui, mostrando. Não, eu acredito que não. Somente aqueles realmente que não estão bem. Que cometeram um erro muito grande. E que aí tem um problema da consciência, né? É. Porque o grande problema é a consciência, né? A gente não está na consciência. A gente não está dentro da mente de ninguém para poder saber como é que está a consciência de cada um, né? Mas pelo aquilo que a gente conversa aqui, pode ser que a gente chegue lá talvez um pouco perturbado, porque a passagem não é legal. E a gente é muito ainda, mesmo que não pareça, a gente ainda é um pouco apegado à matéria. Nós temos medo da morte, esse tipo de coisa. Mas fora isso, nós não vai acontecer isso que a gente está vendo com o Felício, por exemplo, né? Não. Porque a gente não se vendeu a nada, né? Assim. Eu tenho certeza que o Felício não ficava fazendo gorrinho de tricô para as criancinhas. Isso é verdade. Mas assim, é uma comparação que parece engraçado, mas é verdade, né? Está desligado o seu microfone, Virginia. É verdade mesmo. Eu acredito que esses só espíritos assim que são, que a gente diz, que agem no mal. Que fizeram más escolhas conscientemente, né? Isso, talvez aí vão passar por esses Por exemplo, processos. ele era um juiz. Um juiz, ele sabe que é errado receber propina, esse tipo de coisa. Beneficiar, quer dizer, condenar determinadas pessoas para beneficiar outras, não pela justiça. Ele sabe, então ele fez más escolhas conscientemente. Então, ele está passando por tudo isso. Além do que, ele se ligou às hordas do mal. Nós aqui, por exemplo, nós estamos tentando nos ligar às hordas do bem, né? As falanges do bem. Nós estamos aqui todo dia, às 6 horas da tarde, fazendo vibração. Não é para nós, a vibração é para os outros. Nós estamos investindo o tempo da nossa vida em procurar ajudar energeticamente outras pessoas. Sim. Nós estamos estudando algumas coisas que às vezes até deixa a gente meio assim, para a gente compreender o que a gente precisa fazer para ser melhor, não para ser pior, né? Então, Vera, assim,
não é todo mundo que passa. São as pessoas que cometeram erros graves conscientemente daquilo que elas estavam cometendo, né? E quiseram vivenciar É. tudo aquilo, né? É. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo os que a sofrem teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. O Livro dos Espíritos, questão 973. Então, assim, a gente sempre, aqueles que acham que vão passar a eternidade, esse é o maior castigo para eles, mas eles sempre têm um olhar bondoso, sempre têm a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus existe, né? A gente inicia a nossa excursão aos cemitérios das gavetas, trouxe-nos um elevado nível de exaustão de forças, mas a simples permanência nas câmaras de recomposição do Hospital Esperança já nos tonificava. Aí, a partir daí, alguma coisa? Eu marquei, a partir, começa a falar dos seres intergalácticos. Então tá, alguém marcou alguma coisa antes? Em frente. Eu só tinha assinalado aqui, eles foram dispostos em mesas assépticas para o devido preparo, a fim de serem colocados nas incubadoras recuperativas. É logo abaixo do que você leu, né? Uhum. Era um serviço minucioso de limpeza, com uso de instrumental apropriado, ainda não existente no mundo físico. Então, aí vem falar, né, que eram pinças de laser, pequenos aparelhos similares e canetas serviam para a cicatrização. Então, o quanto é a evolução lá do plano espiritual, a gente não tem nem noção, É. realmente, Aí né, você do que começa, aí que você começa a pensar, né? Agora o bisturi é elétrico. Na hora que você faz cirurgia, o bisturi é elétrico. Antigamente não era. Você vê que a tecnologia vai chegando de pouquinho em pouquinho, mas a tecnologia vai chegando. Mas a gente nunca vai se equiparar ao que está no plano espiritual. Primeiro, as coisas são desenvolvidas lá para depois chegarem aqui. para depois chegarem aqui, não é? Inclusive as coisas do mal, as bombas, por exemplo, né, de uma Também, guerra. né? Também, só que é Sim. desenvolvida no plano inferior, No né? bem, para o bem, né? Não, no No plano plano inferior. No plano inferior. Ah, pelo plano inferior. Pensei que É, eram Porque, sim. ó, desenvolvidas para o bem e o plano inferior fazia usar para o mal. É Mas isso aí. é elas isso Não. aí. já nascem lá, então. Sim. Ó, Ah, assim, ó, vamos lá. Quem quiser entender melhor, é só ler O Sonho de Ícaro, que é a história de Santos Dumont, tá? Você vai ver toda a história de Santos Dumont e vai ver a decepção que ele teve na hora que o Uhum. avião foi utilizado para bombardeio. É. Ele não criou o avião para bombardeio, ele criou o avião para que fosse algo que ajudasse as pessoas a se locomover. E aí, de repente, homens, nem sempre é aquele que desenvolve a tecnologia é que vai ser afetado, mas sim aquele que der abertura. Porque não foi ele quem criou os bombardeios, Os aviões. os aviões de bombardeio, foram outras pessoas que utilizaram a tecnologia dele. Entendeu, Leda? adaptaram, E aí, isso, é que aí, Entendi. então, Então, esse bem do avião foi usado usado depois para o para o mal. bombardeio, que é o mal. Então, isso é. Que nem a nanotecnologia, tudo isso que está vindo vamos dizer assim, né, Avanço de científico. avanço científico, veio para o bem, mas muitos utilizam para o mal. E aí depende do quê? Da tua índole. Entendeu? A criação vem por bem, mas a criatura tem um livre-arbítrio de De utilizar usar para para o o bem. mal. Nem sempre a criação vem para o bem.
Quando alguém desenvolve uma bomba para ser utilizada numa guerra, ele desenvolve para o mal. Mas esses desenvolvimentos não são feitos pelos espíritos benevolentes, são feitos pelos espíritos do mal. Do mal. E da mesma forma que chega para os encarnados as coisas do bem, chega as coisas do mal. E cada um capta aquilo a que está ligado, né? Então, as trevas, os espíritos do mal, têm espíritos do mal trabalhando para também fornecer essas coisas. Mas, Sim. né, bombas, sei lá, qualquer veneno, enfim, Então, Leda, não drogas. é que eles têm espíritos do mal. As trevas não reencarnam ninguém. Quem reencarna é Deus. A cocriação é de Deus. Mas cada espírito tem o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, E a tá? partir do momento que ele Uhum. é insuflado, ele leva para o lado do mal. Deus não cria o mal. Sim, sim, sim. Porque às vezes, como a gente coloca, parece que Deus e as trevas estão cocriando. Não, as trevas não têm condições de cocriar. Ela tem o quê? Ela pode insuflar. E aí, através do livre-arbítrio, o homem vai ou não vai fazer. Para vocês terem uma noção, um exemplo, Hitler era um espírito que veio com uma missão de unir a Europa. Primeiro foi Napoleão, não deu certo. É, Aí veio Hitler, não deu certo. E aí, pelo livre-arbítrio, ele fez o que fez, né? Ele fez o que fez. Entendeu? sim, E aí, aquela coisa, ele foi criado, né, por Deus, teve toda a permissão, foi tudo desenhado. E chegou aqui, ele foi insuflado E se e perdeu. enveredou para perdeu. o caminho do mal. É isso aí. Ah, ele tinha lá uma história? Ele tinha uma história. Mas é aquilo que todo mundo sempre fala. O Deus sempre vai acreditar que a gente vai vencer a si próprio. A gente não pode esquecer que Hitler não fez nada sozinho. Não. É. Se o mundo fosse bom, ele podia falar o que Ele quiser, não, insultar qualquer coisa, ninguém ia segui-lo, né? Mas não. Teve pessoas que estavam lá e queriam fazer aquilo lá também. Então, é daí que vem as dívidas das comunidades, né? Nós, no Brasil, respondemos nesse momento por isso. A gente é um povo dividido. É. Respondemos da mesma forma. E se a gente lembrar aquilo que o Ruiz nos falou no dia da eleição, se a gente conseguisse manter a neutralidade, nós conseguiríamos andar. Nem de um lado, nem do outro, mas fazendo o certo. Ele nos avisou. Aí a pergunta que a gente às vezes pode fazer, mas poxa, o Brasil não tem, não tem coisas guerra. ruins que aconteceram, né? Nós temos a escravidão, as guerras que tivemos lá no sul, Paraguai, a Guerra dos Canudos, né? Então, nós tivemos isso também no nosso Ah, o passado. negócio de São Paulo lá, como que é? A separação do Farrapos, sul né? dos demais. É É. isso. Nós já tivemos, assim, Nós fizemos com os índios, Ah, Que fizemos com os índios, exatamente. estamos fazendo com os índios, entendeu? Estamos ainda. Responderemos. com o mundo natural que nosso país tem, que nós estamos destruindo, né? destruindo. E Jesus tinha acreditado, tinha nos dado vamos dizer assim, avalizado, que nós seríamos a pátria do Evangelho, o coração do mundo. É. Você vê Pois por é. onde que nós passamos. Temos um país dividido e precisamos acordar por causa disso. Porque senão não seremos a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Será repassada a uma outra pátria. Então depende de nós, né? Depende da nossa transformação. E aí, o que mais? Acho que agora é a vez da Esse Leda. da Leda aí, esse parágrafo aqui eu acho interessante. De fato, José Mário, poucos locais aqui Foi nas daí que eu regiões comecei. astrais mais próximas da Terra dispõem de
tão avançado acervo de bênçãos. As câmaras de recomposição foram as primeiras iniciativas de nosso diretor Eurípides Barçanufo, na fundação do hospital. Nossa, que interessante isso, né? A tecnologia aqui usada, especialmente as incubadoras e os métodos de tratamento, foram orientados por seres intergalácticos. Nossa, olha, eles vieram ensinar como que ia fazer tudo isso, não? Que maravilha! Maravilha isso. E aí, Leda? Então, eu comecei daí também, mas eu continuo, né? Intergalácticos, sim, recebemos com frequência a visita de médicos extraterrenos em missões especiais de educação e treinamento. E como eles são, ou nem chegarei a expressar a minha curiosidade muito óbvia, e já recebi a resposta de Cornélio. São seres comuns como nós, e muito mais avançado no nível moral e intelectual. Divergem pouco do formato humano, a que nos afeiçoamos, mas são amplamente diferentes na forma de falar e gesticular. São muito ligados ao coração do médico, são muito ligados ao coração do médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes e a Eurípides Barçanufo. São velhos conhecidos de ambos. Dominam a tecnologia de saúde dos egípcios, que vieram exilados para o planeta Terra há vários milênios. Fazem parte da equipe de seres angleciais, da Fraternidade Branca. Angelicais da Fraternidade Branca. Orientados por Serafis, né? Serafis Bey, cuja base de ação se localiza no astral da cidade de Luxor, no Egito. Eu achei interessante falar aqui deles assim, que eles, o Eurípides Barçanufo, vou falar assim, né? Eles têm sempre ligação com esses seres, né? Eles estão sempre ajudando. É isso aí. Então, Leda, Né? se a gente for parar para pensar, não é só a tecnologia, né? Mas Tudo, né? a apometria Saúde, veio de Sírios, foram os sírios que trouxeram a Peraí, apometria. fala direito. Sírios, lá Não, não é, nas estrelas lá. não é da Síria, não, tá bom? Tá. Sim. Então, assim, Sim. a apometria veio de Sírios, O rei que veio de Orion, né? acho que o reiki veio Eu de não tenho certeza. Então, veio de outros lugares. Eles sempre estão tentando o quê? Toda essa ajuda no sentido de trabalharmos as emoções, o espiritual e o físico. Porque a medicina em si, aqui da Terra, ela vê muito o físico. Agora que ela começa, de uns anos para cá, a trabalhar as emoções. Trabalhar holisticamente, o ser como um todo, né? O ser como um todo. E antigamente não, eles só conseguiam ver só a parte do físico. Hoje em dia eles já conseguem compreender um pouco melhor. Então, assim, a gente tem muita ajuda, sim. A gente tem Interessante. muita Não sabia. ajuda dos Eu pensei outros que eles planetas. vivessem lá e nós aqui, entendeu? Podia ter ali um contato ou outro, mas não essa ajuda toda que a gente tem. Não tinha noção disso, não. Isso a gente pode ver nas comunicações, na live da Mônica, quando fala da Pois Sheriana. é. E eles estão o tempo inteiro aqui, há muito tempo já. Como uma missão realmente de ajuda ao nosso planeta. Na realidade, existem muitos planetas avançados aqui no sistema solar, tá? Avançados emocionalmente e moralmente, né? Moralmente, desculpe. E o medo deles é o que a gente pode fazer no nosso planeta que vai afetar o planeta dos outros. Imagina se a gente destrói o nosso planeta. Como é que fica toda a questão de funcionamento das órbitas, da gravitação, está tudo em equilíbrio. Se o nosso planeta deixa de existir por uma guerra nuclear, por exemplo, Desequilibra tudo. tudo isso. Como é que fica a radiação que vai de um planeta para o outro?
Então, eles têm uma preocupação maior, né? sim. E uma vez eu escutei uma live falando assim: nós não estamos aqui preocupados com Com os vocês. homens. Nós estamos aqui Tá preocupados com os com outros eles, né? seres vivos que vivem nesse mesmo planeta. Que nem os animais, os vegetais, essas coisas todas. Ninguém está pedindo uma guerra nuclear. São os É, homens que tomam essas decisões. E certo. eles já estão prontos, né? Porque isso não vai acontecer porque eles vão impedir. E aí? No, no, no parágrafo seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer sobre uma dúvida que me veio. No fim do parágrafo, e temos também mais 20.000 leitos em várias instituições socorristas especializadas no plano espiritual, para onde é destinado cada um deles na continuidade do tratamento, até poder tomar um novo destino, pela reencarnação ou pela deportação para outros mundos. Eu achava que todo esse tratamento sempre seria para reencarnação. Eu não sabia que eles iam fazer todo esse tratamento na pessoa e rebaixar ela, né? Mandar para. Então, aí que a gente precisa, acho que expandir um pouquinho a nossa consciência. Não há um rebaixamento. É a pessoa que não evoluiu. É a pessoa que não evoluiu. É aquele espírito que não evoluiu. Então, não existe um rebaixamento. A gente, talvez, se a gente mudar um pouquinho, Forma de entender isso daí, né? de tentar compreender isso. Nós temos, ó, é aquilo que assim, Deus nos dá a misericórdia diariamente. E nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Ah, a gente não quer fazer o certo. É uma escolha nossa. A gente não vai ser castigado. Mas com as nossas escolhas erradas, a gente fere o nosso perispírito. A gente faz grandes buracos. E aí, onde que a gente vai ser tratado nessas salas? Não tem o mesmo nível energético para continuar na Terra, ou no cinturão de Órion, Na aonde Terra, for. na Terra, né? Agora é na Terra. Eu vou ser deportado. Porque eu preciso estar, pela misericórdia de Deus, num lugar onde a minha sintonia bate. Porque senão eu vou sofrer. O nome deportado, Adequado, né? o Lugar nome adequado. deportado reporta a uma coisa chamada de expulso, né? Ninguém é expulso. Existe a lei, está sendo avisado há muito tempo que quem não tiver adequado ao nível energético desse planeta a partir de alguma data aqui, ele vai ser transferido para um planeta adequado ao nível energético dessa pessoa. Então não está sendo expulso, a pessoa simplesmente está respondendo pelas escolhas que ela fez. Como nós vamos responder pelas escolhas que nós fizemos. Se nós estivermos indo num caminho bom e ainda conseguimos acompanhar a evolução que esse planeta vai ter, a gente vai continuar aqui. Senão vão levar a gente para um outro planeta. Talvez não num planeta primitivo, como boa parte daqui vai, talvez para um planeta de expiação e provas para a gente passar um pouquinho e conseguir evoluir um pouco mais. Então, sabe, a gente, quando lê esse tipo de coisa, traz um sentimento para a gente de que a gente vai ser expulso, né? Um sentimento ruim, mas não, a gente precisa compreender o seguinte: se você vai numa escola, você muda de uma escola para outra, e que tem um sistema de ensino diferente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma prova e vai falar assim: Ele está essa capacitado pessoa para que está série? capacitada para tal série. E vai para É, aquela série. É a mesma coisa. entendi, entendi. Eu acho que é nisso que eu falo da expansão dessa consciência de todos nós, porque assim, o que cria, né? Eu já ouvi muito disso, né? Assim, quando eu dava aula, eu falei assim, aí, vamos para o umbral? Vamos para o umbral? Vamos fazer socorro no umbral? Vamos para o umbral? Aí tudo, e eu escutava muito de alguns alunos, bora,
e de outros, não, nem pensar, nem pensar. E aí onde que está? Por que nem pensar? A gente tá ali nessa faixa, a gente não tá em outra. A gente não é angelical, né? Então, às vezes, eu vejo só isso, é essa adaptação dessa expansão dessa consciência, no sentido assim, quem eu sou? Que realmente, qual é o meu caminho? Né? É, Qual é o... eu E se... pensei que o tratamento fosse só para quem fosse reencarnar, na, continuar, né? Seguindo. Não para quem fosse voltar, né? Ir para outro Fosse planeta. reprovado nesse exame. Mas se for assim, a gente Pois é, vai trabalhar naquela doutrina dos escolhidos, né? Não, esse daqui foi escolhido para ficar aqui, vamos trabalhar ele, o resto manda embora. Não, é dado oportunidade para todo mundo. E quem precisa de auxílio, não importa se vai ser para ficar aqui ou para ficar em ou outro para ir para lugar. lá, tá? Entendi. esse perispírito precisa ser sanado, Precisa ser ele curado. precisa ser curado, e não é porque ele vai recomeçar que ele tem que recomeçar com um problema no perispírito. Ele pode começar zerado e começar de uma forma que traga realmente trabalhando com o coração. E se a gente olhar de uma outra maneira, a gente vai olhar o quê? Nossa, olha como Deus é bom. Olha como ele é um pai bondoso. Ele tem É, amor. Ele está na misericórdia, ele não está. ele trata todo mundo igual. Ele trata todo igual, né? Aí depende da pessoa, né? Da gente, de cada um de nós. Que aí vai compreender ou não. Mas tá certo, entendi. Tem uma live aonde o Tupã conta que ele foi acordado na nave para vir para a Terra. Ele foi auxiliando, dando paz nas pessoas, todos. E os outros vieram adormecidos, porque não tinha condições. Não conseguiriam compreender, estavam, é, como que se diz, revoltados. Tá, E ele veio dando passes, ele veio auxiliando todo o grupo entendi. até reencarnar, entendeu? Então, assim, existe. Por quê? Porque ele pediu, ele podia ir para um outro planeta, mas ele quis acompanhar o amor Ah, da vida dele, então ele precisou vir. Ele pediu para vir. Ele já tinha condições de mais com outro avançar. planeta, continuar avançando. E ele conta, sabe? Então são escolhas, tá? A gente vai parando aqui, ó. Deportação, sim, o exílio para outros mundos.